Estamos no estúdio da Associação Médica de Goiás. Essa é uma atividade de educação médica continuada da Associação Médica de Goiás, em associação com o CEREM, Goiás, com a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas. E hoje aqui recebendo, então, junto com o presidente da Associação Médica de Goiás, o professor Washington Luiz, aqui à minha esquerda, também diretor do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Goiás, o professor José Garcia, à minha direita, médico, cirurgião cardíaco e superintendente da EBSER, que é a entidade que faz gestão do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. E o professor Paulo Ronaldo, neurocirurgião, médico, neurocirurgião daquele hospital. E a nossa fala aqui é em torno da importância do Hospital das Clínicas para o Estado de Goiás, e especialmente nos últimos dias, porque naquele ambiente têm sido feitos eventos de grande importância na medicina, de grande importância e de grande relevância em resultados de alta tecnologia e de grandes procedimentos, especialmente, por último, a realização de uma cirurgia fetal a céu aberto, com exposição do feto e no sentido de correção de defeitos da coluna fetal. Nós vamos começar então falando um pouquinho da história do Hospital das Clínicas. Vou passar em primeiro mão aqui ao professor Washington, depois o professor Zé Garcia, e ao final a gente fala um pouquinho das cirurgias avançadas que eles realizam, procedimentos avançados e a importância de tudo isso para o cenário goiano e brasileiro. Professor Washington, por favor. Não, é só agradecer ao Dr. Zé Garcia, ao Dr. Paulo Ronaldo e o Dr. Valdemar, que se preocupam muito com o ensino e colocando, mais uma vez, o Hospital das Clínicas à frente, né? E isso tudo tem muito a ver com a participação do Dr. Zé Garcia, né? Que é o superintendente do hospital e trabalha e deixa à disposição do hospital o que há de melhor, que a gente possa fazer o melhor na assistência médica desse estado. Então é mais uma forma de parabenizar o professor Zé Garcia e toda a diretoria do hospital pela condução dessas inovações, e ao Dr. Valdemar e Dr. Paulo Ronaldo pelas cirurgias de vanguarda e pelo cuidado de excelência a esses fetos. Zé Garcia, a Faculdade de Medicina, que é uma irmã siamês do Hospital das Clínicas, ambas unidades ligadas diretamente à Universidade Federal de Goiás, a Faculdade de Medicina foi fundada em 24 de abril de 1960. Faz esse ano, semana que vem, 64 anos. Né? A Associação Médica de Goiás, aqui pelo professor Washington, está com 74 anos. Né? Então ela antecede a Faculdade de Medicina em 10 anos. Né? O Hospital das Clínicas, na verdade, ele começou como hospital um pouco antes, que era um hospital público, e depois ele foi transformado no hospital universitário. Nessa linha? Exatamente. O Hospital das Clínicas, ele se inicia primeiro como Hospital Geral de Goiânia. Ali foi construído, na verdade, duas instituições, uma que era para ser inicialmente a Faculdade de Engenharia e também um quartel da Polícia Militar. Posteriormente, o governador, na época era o senhor Juca Ludovico, e o Dr. Francisco, que foi o Francisco Ludovico, que foi o inaugurador, né, que foi, enfim, o fundador da Faculdade de Medicina, tem a ideia de pegar esse hospital, que se inicia em 59, 60, como hospital. Na verdade, ele tinha sido transformado pelo governador em Hospital Geral de Goiânia, e 2 anos depois ele se transforma em Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, a pedido do então fundador e professor e diretor da Faculdade de Medicina, e também o primeiro diretor do hospital, o professor Francisco Ludovico de Almeida. Posteriormente, o hospital vai passando por várias mudanças até chegar ao estágio em que hoje estamos. Ele passa de hospital da Faculdade de Medicina para um órgão suplementar da Universidade Federal de Goiás, depois de passar para um órgão suplementar de ensino, porque ele passa a constituir várias unidades de ensino que compõem a saúde, como Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Nutrição e todas as outras 14 áreas da saúde que ali militam, ali trabalham. E, enfim, ele chega e começa a fazer atendimentos também aos sistemas de saúde brasileiros, que passam por Fundo Rural, por atendimento a indigentes, depois atendimento a INPS, INAMPS, e finalmente chega ao SUDES e ao SUS a partir de 1988.
Essa é uma história breve e rápida do que o Hospital das Clínicas foi, do ponto de vista administrativo, as mudanças. Mas o que foi perene e sempre constante nessa construção do hospital é que desde o início, quando em 62 ele passa para a universidade, inicialmente para a Faculdade de Medicina, ele passa a ser um hospital de ensino, de pesquisa e de assistência e extensão dentro do padrão do ensino brasileiro. E passa a ser um hospital, então, sob o comando do Ministério da Educação e Cultura. Então, quando inicia na década de 60, na verdade, a Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas antecede a Universidade Federal de Goiás, na composição de algumas faculdades, entre elas a Faculdade de Medicina. Surge, então, em dezembro de 1960, a Universidade Federal de Goiás, que hoje, então, prosperou de maneira extraordinária e hoje, tanto na graduação das suas dezenas de cursos, quanto nas suas pós-graduações também nas dezenas de cursos, tem hoje uma representação nacional de excelência. Né? Então, aqui, nossas felicitações à Universidade, à UFG, que avançou por demais, ao Hospital das Clínicas, que avançou por demais, e a Faculdade de Medicina, que anda pareado com o Hospital das Clínicas na finalidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas nos últimos 20 anos, professor Zé Garcia, o que aconteceu com o Hospital das Clínicas é que ele vinha no modelo com as edificações tradicionais, antigas, e ele deu um salto com o modelo da construção do novo hospital, que hoje é um hospital dos maiores do Brasil, talvez um dos maiores da América Latina. Como é que se deu isso em 20 anos? Bom, o que acontece é que também era um sonho de todos os professores da Faculdade de Medicina e que sempre estiveram na liderança do hospital e na diretoria, antiga diretoria, hoje superintendência. A ideia sempre foi construir um hospital de ponta, que o hospital universitário ele seguiria os padrões dos hospitais universitários brasileiros, onde é uma questão de estratégia até do Estado brasileiro, uma questão até da segurança e soberania nacional, para nós desenvolvermos ali conhecimento de ponta na área de saúde, principalmente na área de medicina, que é a última área em instância de ponta da assistência à saúde. E esse hospital começa a ser, então, embrionado, começa a ser gestado, as ideias, pelo menos, né? Ele nasce ali numa ideia no final da década de 90, quando começam os primeiros projetos arquitetônicos. Já no século XXI, depois de 2000, 2001, começa-se, então, a movimentar-se para a gente conseguir verba, e essas verbas foram conseguidas, 95% delas, através de emendas da bancada goiana, dos 17 senadores dos 17 deputados federais e 3 senadores, e com isso a gente vai arrecadando ao longo de praticamente entre 16 e 20 anos, com algumas paradas por dificuldades econômicas que o mundo e o Brasil passou nesse ínterim, e vamos construindo um projeto de um hospital realmente dentro da qualidade dos melhores hospitais do Brasil, sejam eles na área pública ou na área privada. A ideia realmente foi construir um grande hospital que pudesse ser desenvolvido não só uma assistência muito boa, quanto também de qualidade e de conforto para a população brasileira como um todo. Afinal, ele está ali, é um hospital público a quem os 220, 230 milhões de brasileiros podem ter acesso quando necessário e se necessário. Ele vai sendo construído, em 2019 é terminado, então, um hospital de 20 andares, com capacidade para 600 leitos, com 40 salas de cirurgia, com 60 leitos de UTI, e, enfim, 600 leitos de internação, possibilidade para 600 leitos. Hoje nós trabalhamos com 280 leitos funcionando, porque ainda não houve, depois do término, nós tivemos o problema da pandemia. Ele foi transformado num hospital temporário de auxílio à pandemia, auxiliamos todo o Brasil, inclusive fomos o hospital que teve a menor mortalidade no período da pandemia, associado aos maiores hospitais do Brasil, como o Hospital Einstein, o Sírio-Libanês. Tivemos uma capacidade de dar assistência a todo o estado de Goiás e a outros estados, inclusive na crise de Manaus, nós fomos o hospital que mais recebeu pacientes de Manaus, quando eles estavam em dificuldade muito grande, o estado do Amazonas. E, posteriormente, nós reativamos, ao fim da pandemia, a construção desse hospital de ponta. Hoje temos salas, então, onde são realizadas cirurgias
do mais alto nível, que praticamente acompanhamos a mesma evolução mundial e não mais só brasileira. Ela acompanha a evolução da ciência médica, da ciência da saúde internacionalmente. Nós já fizemos cirurgias, por exemplo, do lado da neurocirurgia, está aqui o Dr. Paulo, comandado lá pelo Dr. Oswaldo Vilela, que foi a primeira cirurgia de dor, de controle de dor realizada no mundo. Inclusive, ele apresentou no Congresso Mundial na África do Sul, em Cape Town. Essa cirurgia fetal que aconteceu agora também está entre as cirurgias realizadas no mundo apenas em centros muito avançados, em centros com muita condição, onde une-se agora a ginecologia obstetrícia e a própria neurocirurgia mais uma vez. Realizamos ali cirurgias cardiovasculares de todos os tipos e todos os níveis com a mesma qualidade que se realiza em qualquer parte do mundo. Tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto também do ponto de vista de ações minimamente invasivas, como as cirurgias endovasculares para a correção de problemas vasculares, malformações, desde malformações até doenças adquiridas, onde o nosso laboratório de angiografia é capaz de, através dos nossos cirurgiões endovasculares, realizar grandes procedimentos de altíssimo nível e com material que é utilizado em qualquer parte do mundo também. E assim tem avançado a cirurgia digestiva, a nossa maternidade, com a maternidade de alta complexidade, onde a única maternidade onde fetos mal formados realmente são atendidos. Estamos desenvolvendo um laboratório de genética de última geração, com auxílio aqui do professor Valdemar, diretor da Faculdade de Medicina, que é o grande mentor desse desenvolvimento. Professor Washington é nosso gerente de ensino e pesquisa. Nós ganhamos prêmios de estar entre os 10 maiores produtores de conhecimento, de pesquisa, de várias entidades, tanto privadas quanto públicas. Nós temos uma média de 180 a 200 processos e procedimentos de pesquisa, enfim, e projetos de pesquisa sendo desenvolvidos dentro do hospital, com as grandes empresas mundiais, como Merck, Sanofi, Pfizer, e também de ideias locais apenas financiadas pela própria universidade. E temos o apoio hoje do Estado brasileiro, que já se inicia lá desde 2015, já com uma mudança administrativa, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi uma estatal criada justamente para corrigir deficiências de pessoal, principalmente, que já estava sendo um dos limitadores do hospital, uma vez que a própria situação de compatibilizar uma autarquia como a universidade e o desenvolvimento do hospital de maneira tão veloz e numa velocidade praticamente incompatível uma com a outra, a empresa, que é uma estatal do MEC, exclusivamente do MEC, que foi feita para atendimento público e, portanto, do Sistema Único de Saúde público, uma vez que o sistema de saúde brasileiro compõe todas as medicinas e as assistências à saúde, sejam elas suplementares, complementares, privadas ou a pública. Nós somos o SUS público, né? E ali essa empresa, então, passa a dar uma assistência tanto de controle financeiro, direto do Tesouro Nacional através do Ministério, e passa a dar também uma assistência do ponto de vista de pessoal, né? De pessoal da área de saúde, em todos os níveis. Isso faz uma diferença muito grande. Hoje somos um prédio, então, de 20 andares, uma construção nos moldes dos melhores hospitais do Brasil. O tamanho realmente dele, em termos de... ele está entre os 5 maiores hospitais universitários federais do Brasil. É o mais novo, é o mais moderno e é o mais, eu diria, bem construído em termos de últimas regras e últimas normativas definidas pela arquitetura ou pelo desenvolvimento da arquitetura hospitalar no mundo. Professor Washington, o Hospital das Clínicas tem várias diretorias, uma delas o senhor ocupa, que é a Gerência de Ensino e Pesquisa. Pode falar um pouquinho sobre isso? A Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital das Clínicas, ela gerencia, né, o próprio nome já diz, as pesquisas que são realizadas dentro do hospital, independente de onde elas se iniciam, mas que usam o Hospital das Clínicas como foco. De tal forma que empresas, né, nós temos muitas pesquisas que são patrocinadas e pesquisas não patrocinadas também. São realizadas dentro do Hospital das Clínicas.
tendo a possibilidade de pessoas fora do Hospital das Clínicas também realizar pesquisas, desde que haja alguém acompanhando ou capitaneando junto essas pesquisas dentro do hospital. O professor Zé Garcia contou aí um dos prêmios que a gente recebeu. Tem uma empresa mundial, a maior empresa mundial de pesquisa. Ela fez um levantamento dos principais centros de pesquisas aqui do Brasil. Ela tem em torno de 600 centros de pesquisa, foram escolhidos 60 melhores, e dos 60 melhores eles procuraram os 10 melhores. E nós, lá do Hospital das Clínicas, somos o 8º melhor centro de pesquisa capitaneado por essa grande empresa multinacional, que é a maior empresa de pesquisa no mundo. Então, isso nos deixou muito orgulhosos e eles fizeram questão de trazer uma placa e deixar uma placa lá ao Hospital das Clínicas pelo número de pesquisa e pela qualidade de pesquisa. E eles fizeram isso no sentido, e ainda, colocaram que pela qualidade do hospital, pela qualidade das pesquisas realizadas, que eles tinham interesse em direcionar um pouco mais de pesquisa e estudos dentro do Hospital das Clínicas. Foi o que a gente passou para o professor Zé Garcia, que nos deixa muito contente com a evolução do hospital, pensando além da assistência de qualidade, construindo os ensinamentos e as pesquisas e os estudos de melhor qualidade dentro do hospital. Isso que nos deixa muito contente. É importante lembrar, professor Valdemar, que lá também nós estamos desenvolvendo um centro de transplante. Nós já fazemos transplante de rim, apoiados pelo Serof, lá se faz também o transplante de córnea. Estamos muito próximos de realizar o transplante de fígado e medula óssea. Então, a nossa ideia é tanto de órgãos sólidos como também de órgãos não sólidos, realizar todos os tipos de transplante. E todas as especialidades hoje são muito avançadas. Nós temos uma ortopedia muito avançada que realiza uma das maiores produtoras de pesquisa internacional no Brasil. Nós temos atividades em todas as áreas cirúrgicas. A otorrinolaringologia hoje ganhou o prêmio de estar entre as 3 melhores residências do país. Então, nós somos realmente, depois, aquele salto que o senhor falou foi quase que um salto quântico, Nós passamos por um tunelamento quântico onde não existia, onde nós estávamos muito fragilizados pela nossa condição física de um hospital de 60 anos para um hospital moderno que nos possibilitou, uma vez que massa crítica de capacidade da medicina goiana, e aqui nós estamos dentro da Associação Médica de Goiás, nós já tínhamos em qualidade comparável com qualquer região ou qualquer cidade do país, do Brasil. E como nós já tínhamos, então, a massa crítica e os grandes profissionais, faltava da estrutura física, e foi o que esse hospital fez, e esse foi o grande salto que nós tivemos. Na ginecologia, nós tivemos uma experiência também no Hospital das Clínicas, começou no velho Hospital das Clínicas, que foi a primeira fertilização in vitro do serviço público de Goiás, que nasceu exatamente há 21 anos atrás, Ana Paula, a primeira fertilização in vitro de sucesso do Brasil, nasceu em 84, que chamava também Ana Paula. E a nossa aqui goiana, Ana Paula, nasceu fruto, então, de uma ação do departamento e do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, com o professor Mário Aprovato. E hoje continua sendo o único serviço público que atende o casal sem filhos, no seu perfil mais pleno, do investigação até o tratamento da fertilização assistida de alta complexidade. Portanto, traz um benefício real à população de baixa renda, à população do SUS, a quem é o dever daquele hospital servir. É um hospital que é do SUS e que serve, portanto, como hospital universitário de ensino. Mas durante a cirurgia, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, o professor Paulo Ronaldo, ao final da cirurgia fetal, disse: olha, essa cirurgia só é possível aqui no Hospital das Clínicas. Por que, professor Paulo Ronaldo? Então, como o professor Zé Garcia falou, e aqui já está bem entendido, o Hospital das Clínicas oferece uma condição de estrutura, a estrutura que é necessária, por causa da multidisciplinaridade que é necessária para fazer um procedimento como esse. Então, você precisa ter um serviço de obstetrícia que acolhe o paciente que é encaminhado com a suspeita da malformação. Esse serviço tem que fazer o diagnóstico, confirmar
a capacidade de o paciente poder ser tratado lá, indicação, a boa indicação. Então, isso começa ali no serviço de malformados, de fetos malformados, de gestação de alto risco do professor Valdemar. Depois a gente parte para uma discussão. Esse paciente, então, é identificado, ele é elegível para aquele procedimento e o hospital tem que oferecer toda a estrutura de UTI de adulto, que vai poder dar suporte para a mãe, um serviço de obstetrícia que vai dar suporte para a mãe, tanto no período pré-cirúrgico quanto no período pós-cirúrgico, principalmente nesse período pós-cirúrgico. A estrutura para a cirurgia, que daí envolve uma equipe de anestesia, uma equipe de obstetrícia, uma equipe de neurocirurgia, equipe de suporte da enfermagem, do material, dos equipamentos necessários para que isso possa se ocorrer. Então, essa estrutura toda, que é complexa e que envolve múltiplos profissionais, na verdade, ela exige que tenha concentração disso tudo num local só e que o Hospital das Clínicas é o único serviço que a gente consegue hoje ter esse foco e essa capacidade para dar essa atenção, né? Tanto é que o procedimento ocorreu de forma adequada, foi muito bem planejado, né? Foi muito bem preparado e acho que a coisa transcorreu de forma sem intercorrência por conta dessa preparação e da capacidade que tantos serviços e o hospital permitiam, né? O hospital também tem algumas áreas também de grande relevância, né? Algumas, tipo, o atendimento à mulher portadora de câncer de mama, lá no Instituto Cora, que é do professor, a professora Rosemar e o professor Rufo Júnior fazem a gestão. Áreas como a genética e áreas também da hematologia, a neurocirurgia, são pontos também que trazem um brilho para o hospital e ele caminha de maneira crescente em vários sentidos. Também instalando já nos próximos meses aí o grupo das doenças raras, com referência e deferência do Ministério desse país, Ministério da Saúde, da Educação, para transformar o hospital, portanto, atendendo a população na sua plenitude. Porque a medicina atual que praticamos, professor Garcia, é uma medicina baseada na epidemiologia. Os gestores, de regra geral, colocam o que tem de investimento, de gastos, nas doenças mais frequentes. A epidemiologia trabalha com frequência. E o modelo do futuro, da medicina do futuro, é um modelo individual. Meu filho pode ter uma doença rara, mas eu quero que ele seja bem atendido. Meu pai pode ter uma doença rara, uma em 1 milhão, uma em 100 milhões, mas ele é o meu pai, ou ele é o meu filho, né? Então, esse olhar do indivíduo é da medicina do futuro. O olhar coletivo do público em geral é o olhar da epidemiologia. Essa medicina do futuro, individual, trazendo o indivíduo como sendo as atenções, é uma medida de alto custo, mas protege o cidadão. Então, o olhar do futuro é o indivíduo. E as doenças raras caminham nessa linha, né? De trazer a informação e o acesso àqueles que não têm acesso por serem raros. Né? Se eu sou raro, eu não tenho dificuldade no modelo epidemiológico atual, mas eu com certeza vou ter grande distinção no modelo da medicina do futuro. Então, as doenças raras seguem essa linha. De acordo, senhor? É verdade, até mais do que isso. É daí que entra, inclusive, a nossa ideia de que a nossa união, junto com as empresas que trabalham no sistema de saúde internacional e mundial e brasileiro, e a união do Estado é fundamental para a nossa soberania e para a estratégia do governo desenvolver, não digo governo, mas na verdade do Estado brasileiro, independente de qual governo esteja. O Estado brasileiro é um Estado nosso, né? Um Estado que dá segurança à sociedade brasileira. E ali também entra, professor Valdemar, as doenças negligenciáveis. Doenças negligenciáveis são doenças que são muitas vezes pouco desenvolvidas em termos de pesquisa, porque a própria epidemiologia as localiza em muitas regiões. Isso acontece em países menos desenvolvidos, como regiões da África, regiões do Oriente Médio, regiões
às vezes da Ásia Média, regiões aqui da América do Sul, e Brasil incluído, doenças exclusivas que vieram também junto com a população negra africana, que trouxeram genéticas e hoje estão espalhadas no Brasil inteiro, praticamente em todo o brasileiro, né? A quantidade de gene, independente da quantidade de gene que cada um carrega, são doenças específicas da população negra que a gente também tem como por exemplo o maior centro de anemia falciforme do estado, que é uma doença extremamente debilitante, séria e que tem bons tratamentos hoje, que estão chegando quase à situação de cura no futuro com a engenharia genética, onde já se desenvolve inclusive alterações de gene que no futuro realmente poderão curar todos os portadores desse gene, e também doenças da população, como por exemplo, e a questão, como o senhor bem disse, a área clínica é muito desenvolvida, tanto nas áreas mais fundamentais de risco de sobrevivência, como a neurologia clínica e a grandes pesquisas para as doenças degenerativas, mesmo que não tão raras assim, mas muito comuns às vezes também, na população europeia, onde a gente carrega um gene também deles, e a população indígena a gente carrega também essa genética. Então, na verdade, aqui as doenças negligenciáveis são muito importantes para nós, porque elas estão distribuídas no país e principalmente também no nosso estado. E o nosso centro de oncohematologia é o maior do estado de Goiás também. Nós temos desenvolvido lá pesquisas e grandes pesquisas na área de oncohematologia e somos os maiores atendedores dessa população hoje, que é uma população que tem sido cada vez mais acometida vamos dizer assim, pelos males que sempre acompanham as mudanças da vida social, sejam químicas, sejam radiológicas, né? Desde da explosão da primeira bomba nuclear na Segunda Guerra Mundial, que agora está muito em voga por causa da história de Oppenheimer, que saiu aí, o mundo passou a ter, existem medidores que mostram que a nossa atmosfera passou a ter um nível de radiação muito maior do que existia antes da década de 40. Isso, obviamente, causa alterações genéticas e aumento também nos cânceres, sejam eles raros ou não, nas doenças, enfim, oncohematológicas, até parasitárias. E nós temos uma força muito grande em doenças infecciosas e parasitárias também, que são aqui muito comuns da nossa região tropical, né? Então, nós temos os maiores laboratórios de Chagas do mundo, um dos maiores, orientadores da Organização Mundial de Saúde em relação à doença de Chagas, que é uma doença considerada também negligenciável, que já diminuiu bastante, que está diminuindo, mas que ainda é um problema sério para o interior do país e também na região de Goiás. E é assim que nós vamos, nós damos voz, nós damos chance a tratamento a todos aqueles que necessitam. São 52 especialidades médicas que lá estão formando profissionais da área de saúde em qualidade e em quantidade necessária, não só para o nosso estado, mas também para o nosso país, e com uma qualificação muito grande. Isso é importante. Está aí o Dr. Washington, que é o nosso gerente de ensino e de pesquisa, e que está sempre atento à qualidade, mesmo em momentos de dificuldade, como no momento que nós estamos passando por uma greve que é nacional dos funcionários técnico-administrativos que trabalham pelo regime jurídico único. É uma coisa bem técnica para explicar aqui, mas são momentos em que a gente diminui a nossa capacidade de produção e de efetividade. Mas mesmo assim, nós continuamos trabalhando para que isso, o pessoal é sensível que a área de saúde precisa tomar cuidado. É um movimento nacional, mas que não abandonou o tratamento desses pacientes que mais necessitam. E a gente mantém, apesar de diminuído no momento, a mesma quantidade, a mesma qualidade para os pacientes que têm urgência e emergência, enfim, emergência e urgências, sejam elas absolutas ou relativas. O professor Paulo Ronaldo, nosso ambulatório de anomalias fetais, ou fetos malformados, só das clínicas da UFG, ele completa esse ano 35 anos. Né? Então já é um ambulatório de maior idade. Né? E lá, durante anos, atendimento muito clínico e ecográfico, utilizando a ultrassonografia como instrumento de investigação fetal. O que a gente percebeu nesses anos, e por força disso, por ser um ambulatório de referência da região do centro-oeste, do norte até a parte do sudeste, recebendo pacientes em todos esses cantos, uma frequência alta de 20 a 40 pacientes por semana de mães portadoras de fetos malformados. E o que é interessante é que dali
houve então a necessidade do nascimento de um laboratório de genética humana que nós temos lá, ainda há pouco comentado pelo Zé Garcia, que é de excelência, instrumental e equipamento pronto para a gente fazer o melhor possível para a mulher grávida, pobre desse estado, dessa cidade, desse país. E dentro desse conceito, professor Paulo, a anomalia mais frequente daqui no ambulatório é a anomalia do sistema nervoso central, né? Ela é mais frequente, ela foi muito importante há 15, 20 anos atrás, quando ali identificava muito fetos com anencefalia, numa data que não havia ainda autorização legal para interrupção de gravidez em anencéfalos, e nós já tínhamos ali uma comissão de interrupção de gravidez para fetos anencefálicos daquele hospital, dentro da ética, da moralidade, da lei, e até que recentemente, nos últimos 10 anos, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deliberou pela legalização da interrupção de gravidez de fetos anencefálicos. Feto que não tem a cabeça, não tem o cérebro, que tem uma conotação científica de não compatível com a sobrevida, né? A letalidade é 100%. E por essa razão seguia esse mote, e durante 25 anos a gente caminhou nessa linha. Mas não só isso, né? Hidrocefalias, defeitos da coluna, defeito da meningocele, várias dessas linhas, ela coloca a condição neurológica como primeiro ponto e mais importante da questão ambulatória, que é um pouco distinto do resto do mundo, né? Alguma parte do mundo as cardiopatias são mais frequentes, outras partes do mundo as nefropatias, os defeitos urinários são mais frequentes, mas aqui numa ordem lá nós temos a parte neurológica como primeiro resultado, seguido da parte cardiológica, depois a parte urinária, né? O senhor também que mexe com esses defeitos de tubo neural, defeitos neurológicos da infância, o professor Paulo é neurocirurgião com especialização preferencial pela parte infantil. O senhor percebe isso também no dia a dia, que Goiás é um ponto importante das anomalias de natureza neurológica? Sim, eu acho que já vem dessa história que você acabou de pontuar, quer dizer, sabendo que aqui tem um serviço que é capaz de fazer o diagnóstico, que é capaz de fazer a orientação dessas mães, acaba que recebe pacientes de fora ainda no período gestacional e, por consequência, esses pacientes acabam nascendo no estado, na cidade de Goiânia, e criou-se então uma referência, né? A gente já recebe pacientes também pós-natal, de fora, como referência da região centro-oeste, da região norte, parte ainda da região mais interiorana do Nordeste, que se aproxima do norte ali do Tocantins. Esses pacientes com esses defeitos do tubo neural, principalmente mielomeningocele e outros disrafismos, a gente chama de disrafismo, esses defeitos do tubo neural onde a coluna não se fecha completamente, nós recebemos em uma frequência bastante alta. Nós temos na nossa cidade, e drenando principalmente para a região, para o serviço do Hospital das Clínicas, em torno de 2 pacientes com mielomeningocele por mês, pós-natal, e ainda temos aqueles que a gente identifica no ambulatório do professor Valdemar e acabam nascendo já no Hospital das Clínicas do tratamento. É importante diferenciar, porque o professor Valdemar falou sobre a anencefalia. E a anencefalia é um defeito incompatível com a vida, né? Então, por isso que segue um curso diferente na orientação. Já a hidrocefalia e os defeitos do tubo neural, apesar de serem defeitos graves, eles são compatíveis com a vida. E essa compatibilidade, então, exige que a equipe cuide dessa gestante, desse feto, o melhor possível para que possa nascer bem. E aí que a gente chega no ponto da cirurgia fetal, que alguns pacientes podem se beneficiar da cirurgia fetal cuidando do feto ainda no período gestacional, melhorando a condição dele. Então ele se torna um bebê que tem uma malformação grave, onde
o tratamento oferece para ele uma melhoria significativa na qualidade de vida e diferenciando da anencefalia, esses defeitos são compatíveis com a vida, apesar de poderem trazer transtornos para toda a vida. A cirurgia fetal traz um benefício de tornar menos grave e menos um menor trabalho por toda a vida, né? Então, aqui é sim uma referência, o Hospital das Clínicas se torna uma referência. Nós estamos com um serviço de neurocirurgia bem definido, já com uma estruturação cada vez melhor. Recentemente tivemos aprovação para o serviço de cirurgia de epilepsia, então é mais um serviço que vai ganhar força dentro da área. E na neurocirurgia pediátrica a gente conseguiu realizar regularmente, no período de 2023, em torno de 2 a 3 cirurgias por semana, tornando um número bastante expressivo, contribuindo aí de forma significativa para a saúde do Estado. Professor Washington, como obstetra que o senhor existe a forma de prevenção desses defeitos da coluna, de fechamento do osso da coluna, das vértebras e fechamento da calota craniana do osso, né? Porque o ser humano é formado como uma placa embrionária, é uma placa aberta, depois ele faz um cilindro, fechando na parte anterior, ventral, e fechando na parte posterior com a coluna e com as vértebras. Então, que importância tem a obstetrícia na orientação antes da gravidez, portanto, pré-concepcional, no sentido de fazer com que esses eventos sejam cada vez menores e que a ação preventiva seja maior do que a ação curativa. Já é bem definido, né, o tratamento, o uso do ácido fólico na prevenção dos defeitos abertos do tubo neural. E, então, a orientação gestacional, né, sempre que uma mulher deseja engravidar, há de se pensar em fazer a orientação para o uso do ácido fólico nos primeiros 3 meses, na fase de organogênese, que é o período que vai fechar a coluna. Isso, o ácido fólico é uma vitamina do complexo B, de fácil acesso, barato e que resolve uma parte grave, né? Previne uma parte grave da formação fetal, igual o Dr. Paulo Ronaldo falou. E a cirurgia vem para proteger que esse defeito não vire a sequela para essa criança e adulto, né? Então, a cirurgia, a intenção de cirurgia é exatamente dar a qualidade, igual o professor Paulo Ronaldo colocou. Então, é um tratamento, a prevenção já está bem definida, que é o uso do ácido fólico no período de primeiro trimestre durante a gravidez, para prevenir esse defeito aberto. Sr. Paulo, esses defeitos da coluna, que tem uma frequência importante, a coluna lá embaixo, né, a coluna que a gente chama lombosacra, que é na parte lá perto do quadril, esse defeito, de alguma forma, começa porque a coluna não se fecha, que chama espinha bífida, ela fica aberta, né, parecendo uma língua de cobra, e ali as meninges, que são as membranas que protegem a medula espinhal, começam a projetar, gerando um papo naquela área aberta da vértebra, que a gente chama de meningocele, e por vezes os nervos que vão sair da coluna e vão inervar toda a parte do abdômen e dos membros inferiores, também entram nesse papo e a gente chama de meningomielocele. Esse é um defeito lá embaixo na coluna, mas que repercute no cérebro do feto. Evolui com hidrocefalia, evolui com a penetração de parte do cérebro dentro da coluna cervical, que é o cerebelo. Então, isso repercute na vida pós-natal, que é importante que a população saiba de maneira que as sequelas são de grande relevância, porque essa compressão do nervo na coluna que está aberta gera dificuldade no controle dos esfíncteres. Então, na vida infantil e na vida adulta, o indivíduo vai ter dificuldade no controle do xixi, vai ter dificuldade no controle dos intestinos. Isso gera dificuldades crescentes com redução de qualidade de vida e quantidade de vida. Tudo que é infraumbilical fica sofrível com esse defeito. E a hidrocefalia montante, que fica lá no cérebro, a dilatação do cérebro com a água aumentada do cérebro com líquor,
gera então intervenções que o professor Paulo tem que colocar válvulas que drenam para que a compressão do parênquima cerebral seja menor. Porque o osso da calota do crânio, ele não permite as coisas dilatarem tanto. Então a compressão dessa água, desse líquido, destrói o parênquima cerebral. Então reduz de novo qualidade intelectual, qualidade cognitiva, né? Então é um defeito de grande importância que nós todos temos que conhecê-lo para reduzir. E as cirurgias que são feitas tradicionalmente na vida pós-natal, parte das vezes pega o feto já sequelado, com lesão cerebral importante, com lesão dos nervos espinhais importantes. Daí, portanto, o desejo de fazer isso na vida fetal, para corrigir ou reduzir essas sequelas, né? Começou a ser feito isso no projeto de barriga aberta, grávida com seu abdômen aberto, né, que é um projeto americano. Depois surgiu recentemente, nos últimos 10 anos, a fetoscopia, que é uma cirurgia feita por pequenos furos e uma ótica e uma microcâmera, para que o trauma na cavidade da bolsa das águas seja um trauma menor. E aí, nesse momento, quando há indicação cirúrgica, nós temos 2 modelos, fetoscopia e a cirurgia aberta. A grande relevância aqui com o professor Paulo foi que fizemos agora a primeira cirurgia aberta do Centro-Oeste brasileiro, né? Aí o professor Paulo, com a equipe toda da cirurgia, e a função da obstetrícia é preparar o ambiente para que eles possam chegar e fazer a correção. Professor Paulo, como que é feita essa correção? Eu vou pedir para que o Maurício projete o primeiro vídeo e que o senhor possa fazer o comentário em cima do vídeo que vai correr ali na tela. Professor Paulo, por favor. Eu acho que a grande vantagem da técnica aberta, apesar dela ser mais invasiva, e lembrando que também temos uma opção da técnica fetoscópica, também expondo o útero, mas sem abri-lo, né? Teoricamente, um pouco mais fácil que fazer a transcutânea, mas a grande vantagem da técnica aberta é que você consegue efetivamente fazer a correção em pelo menos 3 camadas, que é essa primeira camada que a gente vai separando, onde já consegue se ver algumas estruturas neurais. A estrutura que está junto da gaze é uma estrutura da parte final da medula, a meningocele já foi aberta, e aí agora a gente está fechando especificamente o tecido neural que era exposto, que não tinha então feito uma tunelização, que a gente chama de virar um tubo, né? Que é o tubo neural. Então nasce com esse tubo em forma de uma placa, que é a fase primária da formação do sistema nervoso central, que é uma placa neural, que ela é então plana. Então a gente vai corrigir essa primeira parte, depois a gente descola e libera essa medula dos tecidos aderentes adjacentes, separa uma camada que é a camada principal de proteção aí da medula, que é a dura mater. A gente consegue fechar essa dura mater e isso evita a comunicação do sistema nervoso com o meio externo. Então essa etapa é muito importante para que a gente isole o sistema nervoso central. E depois, por último, a gente consegue então fazer a proteção final, que é a proteção da camada da pele. Então a gente faz a tunelização ou a aproximação dos bordos do tubo neural, depois fecha a dura mater, que é a camada que protege ali a medula propriamente dita e que segura o líquido que corre em todo o sistema nervoso central, que é esse líquido que pode formar a hidrocefalia. E por fim a gente fecha a pele da feridinha das costas, que é o defeito aberto. E por fim, então, é recolocado o líquido amniótico, que é a camada de líquido dentro do útero, e o fechamento do útero e da parede abdominal. A cirurgia aberta ela tem essa vantagem de poder fazer a cirurgia bem próximo, quase praticamente igual ao que a gente faz no período pós-natal.
Só que daqui, quando a gente faz no período fetal, a gente protege esse tecido neural do contato com o líquido amniótico e, além de tudo, evita a saída do líquido pela ferida continuamente ou pela bolsa continuamente. Então, o cérebro volta para a posição normal e evita, então, tanto a tração desse cérebro para baixo quanto o processo inflamatório. Então, o benefício é múltiplo. Perfeito, professor Paulo. O interessante que é importante comentar nesse vídeo, que aí está aberta a parte mais vermelha ali da tela, é o útero dela, da mãe, que está aberto em 4, 6 centímetros, aí no máximo 8 centímetros, e o feto não é retirado da cavidade uterina. Então ele é operado dentro do ventre da mãe e dentro do útero, porque se ele sair do útero, ele não volta mais. Aí ele nasce, né? E a ideia é deixá-lo aí dentro mais algumas semanas para que ele possa transformar todo esse evento que foi depreciativo e de injúria para os tecidos, que ele possa de alguma forma normalizar e trazer a conotação do quase normal para que os nervos voltem à sua função elétrica habitual e trazer proteção, portanto, a toda a parte infraumbilical e a parte cerebral. Então, essa é a ideia de se fazer e que ela permaneça algumas semanas aí intraútero para refazer. Lembrando, então, que ele não pode sair da cavidade. Qualquer ato operatório na vida fetal para esse fim, ele é feito sem retirar o feto, né? Tem uma fotografia das primeiras cirurgias, como essa aí, professor Paulo, que eu comentei no dia da cirurgia, que foi capa da Times, e numa dessas cirurgias fetais americanas, quando ele fez a incisão de 4 centímetros, 6 centímetros, o feto botou a mão para fora e segurou na mão do cirurgião. Essa é uma cena extremamente emocionante, né? Aí o cirurgião teve que trazer, o obstetra teve que devolver a mão do feto e trazer a coluna, né? O segredo ali é trazer a coluna para a cicatriz e expor para que o acesso seja o melhor possível. E aqui, de novo, professor Zé Garcia, o senhor não imagina a emoção que foi esse momento, porque a sala de centro cirúrgico do HC é excelente, tem um tamanho ideal, uma grande sala cirúrgica, com tudo que é de melhor, e ainda dentro da sala tem um telão, uma televisão de 80 polegadas, onde tudo isso era acompanhado por dezenas de pessoas, estudantes, residentes, que ali estavam, tanto da obstetrícia quanto da neurocirurgia, acompanhando diretamente no telão todo esse ato desenvolvido aí pelo professor Paulo. Então, ao final, todos estávamos emocionados, sabendo que situações que pareciam tão longínquas e futuristas parecem ser praticadas hoje com a globalização. Portanto, aqui mais uma vez o nosso agradecimento institucional ao Hospital das Clínicas, ao professor Garcia, por me permitir isso. E também porque a diretoria do Hospital das Clínicas sempre foi muito, muito favorável a todas as ações que desejam produção, que desejam o trabalho, o resultado. Em nenhum momento que nós somos a sala da direção do Hospital das Clínicas, da superintendência, professora Garcia, trazer qualquer evento como esse de inovação, sempre positivista, sempre favorável para que as coisas pudessem caminhar o melhor possível. Portanto, professora Garcia, aqui o nosso agradecimento pessoal, institucional, e torcer para que os seus conceitos de vida e de preocupação com o paciente pobre desse país, os pacientes do SUS, sejam, portanto, tratados de maneira semelhante, de forma que a medicina da antiguidade, que separava muito bem fortemente o pobre do rico, elas sejam reduzidas, essas distâncias cada vez menores. Isso é missão de vida. E eu sei que o senhor pratica isso com muito desejo e com muita proficiência. Para a gente é gratificante, não é, professor Valdemar? Nós assistíamos uma cirurgia dessa, nessa capacidade, com esse resultado, dar condições aos nossos profissionais de realizar aquilo que eles são capazes, que eles aprenderam, que eles saíram do país, buscaram conhecimento e voltaram para realmente desenvolver aqui também a nossa capacidade, com a nossa inteligência e com a nossa expertise nesse assunto. Isso para nós é realmente, enfim, é o êxito final de um projeto mesmo, de chegar a esse nível, de construirmos
a capacidade de resolver problemas tão complexos de uma maneira que aparentemente parece tão simples, né? E isso traz segurança para a população brasileira, realmente, saber que a grande maioria pode ter dificuldade em acesso a uma medicina não pública, cara, e que nós utilizamos os impostos da população brasileira para que sejam realmente transferidos e transformados em, enfim, ações que tragam maior qualidade, melhor qualidade, como você disse, maior quantidade de vida a todo cidadão brasileiro. Ele tem que se sentir abraçado e segurado pela própria instituição Estado, que tem essa função, né? Que tem a função de, quando necessário, agir naqueles que necessitam, no momento que necessita. E, quando não necessário, se afastar e deixar que a vida siga de uma maneira adequada para o cidadão. Isso eu acho que é a função do Estado, é a função da saúde pública, é a função que nós temos produzido dentro de um hospital. Lembrando que a saúde é muito mais. A saúde é pré-hospitalar, a saúde é básica, a saúde tem ações secundárias, mas nós, quando hospitais, temos a obrigação de fazer a ação da saúde terciária, da ação de ponta. Então, nós conseguimos completar com êxito toda a tentativa do Estado brasileiro de, desde o início do nascimento, o controle, as vacinas, o desenvolvimento daquela criança até ele chegar cidadão, precisar manter a sua capacidade de sanitarismo básico, de alimentação, enfim, desenvolvimento de saúde normal, que é as concepções que são a capacidade de chegar às concepções modernas de como se viver melhor, de como proteger o corpo das ações da própria natureza, do próprio envelhecimento, das próprias deficiências genéticas que nós carregamos, até chegar, então, quando necessário, seja no seu momento adulto de maior produtividade ou no seu momento de velhice, ter a segurança de que aquela doença complexa será tratada também, como foi lá atrás a sua capacidade, a sua condição de assistência básica de saúde. É isso que a gente tem conseguido, é isso que o hospital tem feito. O hospital, nesse ponto, nós tivemos a grata surpresa de uma última reunião com o gestor municipal. Vou evitar dizer nomes para não coisa, mas ele chamou o Hospital das Clínicas, ele que nem daqui é de outro estado, chamou o Hospital das Clínicas de a joia do estado de Goiás. Eu acho que foi a melhor definição que nós já tivemos desse nosso hospital. Não é que muitas vezes nem goianos, às vezes, sabem disso ou conhecem e têm a noção. E ele chegou de São Paulo, estado ultra avançado, conhece todos, e ele reconheceu o hospital como um hospital realmente que deve ser considerado talvez a joia mais importante que nós temos hoje no estado de Goiás. Que outros venham, que a gente seja capaz de produzir hospitais secundários também, como tem vindo, né? E a importância de ser um hospital universitário, a importância de ser um hospital de ensino. Isso aí está produzindo gente que vai ter esse conhecimento. O doutor Paulo está formando pupilos e discípulos, o professor Valdemar a mesma coisa, junto com o professor Washington, que futuramente vão dar segurança e continuidade à medicina goiana, à medicina brasileira e à medicina mundial, porque nós temos cada vez mais condições de também trazer de conhecimento novo e levar para o mundo, como eu já disse, em todas as nossas áreas, em todas as nossas áreas. Isso é realmente a nossa, a congratulação, o prêmio maior que um médico pode receber, que um professor, que a universidade, que nós juntos. Nós temos que lembrar também que a reitoria da Universidade Federal de Goiás sempre foi uma parceira muito grande, com todos os reitores que lá passaram nesse período que nós estivemos administrando e conduzindo junto com a Faculdade de Medicina esse hospital. Elas sempre entenderam a importância do hospital, multiplicaram essa importância, trabalharam juntos para realmente transformar esse hospital no que ele é hoje. A universidade foi muito visionária, é importante, hoje representada pela professora Angelita, nossa reitora. Passamos por tantos reitores lá, o professor Edivar, o professor Orlando, que durante esse período todo conseguiram cada vez mais dar segurança para que nós chegaríamos a esse ponto onde estamos. Mas ainda estamos muito longe do ponto final.
se é que existe um ponto final, mas de pelo menos um ponto em que a velocidade de crescimento possa diminuir. Nós ainda estamos num ponto em que a velocidade tem que ser muito grande, nós temos muito trabalho a fazer, nós temos que conseguir realmente transformar esse hospital e fazer com que ele seja um hospital que consiga produzir a sua integralidade de capacidade, o que a gente ainda não conseguiu. Mesmo porque de ação efetiva, tirando 3 anos de pandemia, ou 2 anos e meio, nós temos 1 ano e pouco, 2 anos no máximo, de funcionamento nesse novo hospital de uma maneira tranquila e de uma maneira, vamos dizer assim, rotineira. Portanto, é isso que nós queremos. Com reconhecimento e abnegação. Todas essas pessoas que estão ali, atrás desses porta-agulhas, desses bisturis, desses aspiradores, são pessoas abnegadas, são médicos que também precisam ser respeitados, valorizados e que têm que ter um reconhecimento da população, porque trabalham em prol da melhoria nossa, do ser humano, né? E muitas vezes são apontados, a gente muitas vezes, hoje já com as redes sociais menos, né? Mas existe um momento em que muitas vezes só os desastres, as catástrofes e os erros médicos são apresentados, o que é minoria. A maioria é isso aí. A maioria é essa vitória, a maioria de pacientes que procuram assistência médica em Goiás tem uma solução de êxito muito grande, mas muito grande. A maioria é muito bem tratada, está muito segura e muito satisfeita. Então, isso é muito importante, que essa divulgação que vocês fazem, que o professor Washington e você, professor Valdemar, aqui na Associação Médica, junto ao Conselho também Regional de Medicina, um grande parceiro em manter também o respeito e a ética dentro da profissão, que isso é natural a todas as áreas humanas de trabalho, e o Conselho age de uma maneira muito também moderada, segura, que dá ao médico a tranquilidade de saber que tem pessoas não só observando a ética, quanto também a qualidade dessa medicina que está sendo produzida, uma associação cada vez mais ativa, uma associação que tem crescido, a Associação Médica de Goiás, que tem transformado realmente a medicina goiana e tem sabido divulgar de maneira com excelência, com moderação, no tom certo, né? Sem exacerbação, sem exageros, mas exatamente como essa cirurgia, nem mais nem menos. Ela é uma coisa fantástica, num momento importantíssimo e que representa mais um salto que a gente tem dado. Nós não temos realmente caminhado, nós temos nem corrido, nós temos saltado o tempo inteiro dentro da medicina, e isso é graças às ações das instituições unidas. A Associação Médica, o Conselho, a Universidade, o Hospital das Clínicas dentro da Universidade, os Ministérios da Saúde e Educação, e sempre o Estado brasileiro nos ajudando, junto também com a iniciativa privada, que tem aproximado, como nos países desenvolvidos, como nos grandes países, há uma parceria com as grandes cabeças, os expertises acadêmicos que estão dentro dessas instituições, porque o fazem, porque tem o seu dogma de vida, a sua visão de realmente passar por esse planeta com uma ação especial, com uma condição e com uma produção que deixe realmente alguma coisa que o nosso semelhante, o ser humano próximo a nós, tem em nós uma mão como esse feto. Percebeu que aquele cirurgião era uma mão que estava ali para ajudá-lo. E essa sensação, vamos dizer, metafórica, é exatamente o que eu entendo que a população sente. Ela pode estender a mão que a Associação dos Médicos do Brasil e de todos os estados, e consequentemente do estado de Goiás, estarão prontas para retribuir e segurar a mão desse paciente e tentar fazer o melhor possível que hoje conseguimos dentro da humanidade para corrigir problemas, tristezas, enfim, condições de deterioração da saúde humana, que é muito normal, uma vez que todo mundo sabe que nós somos seres biológicos, que somos frágeis, que temos naturalmente a tendência que assim que nascemos já sabemos que tem um tempo limitado de vida, mas que nem por isso o médico, como considero ser uma das profissões mais otimistas do mundo, mesmo sabendo que o final de toda a nossa luta é que todos
iremos morrer, mas tratamos e lutamos como se isso não fosse uma verdade e estamos o tempo inteiro e não desistimos de tentar vencer a todas as deteriorações que um corpo humano possa vir a ter durante o desenvolvimento da sua vida. Perfeito, professor. Professor Paulo, já quase finalizando, nós estamos quase 1 hora de live. Interessante, falamos há pouco sobre a anencefalia, e o defeito lá na cabeça fetal e na coluna, ele tem uma origem muito próxima, que é a deficiência de ácido fólico, vitamina B12, proteínas, né, coenzimas que fazem esse fenômeno. Mas lá na cabeça fetal, o que leva à anencefalia é a falta do osso, né, que não se forma, da cauda craniana, mas as meninges também, alguma coisa acontece com as meninges. E há uma dúvida se o líquido amniótico ele é depreciativo para a formação neural, para o nervo, né? E também para o cérebro. Então, na cabeça fetal é interessante que a dúvida é se a falta é só do osso ou das meninges em conjunto. Porque o que acontece é a exposição do encéfalo, do cérebro, ao líquido amniótico, ele é depreciativo, ele necrosa o cérebro. Então, na verdade, o anencefalo ele começa com falta do crânio, a crania, a exencefalia, depois a anencefalia por perda e destruição do líquido amniótico, que não acontece na coluna, né? Porque a meninge ela permanece íntegra, né? Geralmente, na grande maioria, ela não se rompe, e aí a formação neuronal aí fica um pouco mais protegida do que a parte cerebral, né? É isso. Nós temos alguns casos de hidroanencefalia ou hidrocefalia severa, que são análogos ao anencefalo, mas que nascem com a calota. Então, existe uma proteção, mas aquele neném tem só funções primárias, né? Mas o anencefalo, ele tem esse poder aí, esse prejuízo destrutivo que foi causado. Na mielomeningocele existe uma proteção ainda, mas mesmo assim ainda existe um fator irritativo, né, que gera um processo secundário. Então, quando você tem um neném exposto durante toda a gestação com o defeito aberto, apesar de ser menos grave do que na anencefalia, existe uma série de outras pequenas malformações e às vezes até graves também, como polimicrogiria, alteração do mesencéfalo, alterações do corpo caloso, que decorrem dessa exposição, apesar de não ser tão grave quanto na anencefalia, né? Ok. Então, já finalizando a nossa live, nessa bela manhã de domingo, professor, seus comentários finais. Então, mais uma vez, só agradecer, né, a oportunidade de trabalhar nesse hospital, de participar desse hospital e acabamos de receber agora, esse mês também, lembrando aqui que nós passamos a fazer parte de mais um estudo multicêntrico mundial, que é um trabalho, uma pesquisa para o uso da medicação no tratamento da doença hemolítica perinatal. Então, nós somos pequenos grupos espalhados pelo mundo e aqui no Brasil nós fomos agraciados em participar dessa pesquisa, então iniciou esse mês a captação de pacientes para que nós possamos fazer o tratamento da doença hemolítica perinatal, mostrando tudo isso que o professor Zé Garcia falou, né? Que a gente trabalha para mostrar a excelência, para ter o desenvolvimento de excelência à população e criando profissionais que estejam habilitados ao melhor cuidado com a população. E a excelência passa, logicamente, pelo ensino, pela pesquisa e pelo uso de novas tecnologias, como a cirurgia que foi realizada pelo Dr. Paulo Ronaldo, juntamente com o professor Valdemar. Então, é isso que a gente tem que apresentar à população e trabalhamos para isso mesmo, para que possamos devolver à população o melhor tratamento possível a ela. Obrigado, professor Washington. Professor Paulo Ronaldo, seus comentários finais. Eu também quero agradecer a oportunidade de poder trabalhar no Hospital das Clínicas. Eu vim do serviço e do Corpo do Estado, fui absorvido e estou no Hospital das Clínicas desde 2019. E isso, para mim, foi muito importante para desenvolver essa neurocirurgia pediátrica e poder agregar com todo o serviço, tanto do serviço
da obstetrícia, mas no próprio serviço da neurocirurgia. Isso foi possível graças também à diretoria, agradecer ao professor José Garcia, a professora Cici, que teve participação importante nesse meu processo de poder juntar ao corpo clínico do Hospital das Clínicas. E ali, hoje, eu consigo desenvolver um trabalho de muita qualidade e cada vez melhor. Como o professor José Garcia disse, esperamos sempre dar saltos nessa evolução, né? E graças a Deus nós estamos conseguindo. Então agradecer a oportunidade também do professor Valdemar de agregar com a gente esse trabalho e dizer à população que nós estamos capacitados para absorver esses pacientes, que muitos vão procurar esse tratamento em outros estados, que agora a gente pode fazer aqui. Obrigado, professor Paulo Ronaldo. Professor Zé Garcia, seus comentários finais. Bom, eu acho que já falei mais do que era necessário, mas eu gostaria de deixar como uma mensagem final aqui, que nós aqui estamos representando, na verdade, mais de 2.000 funcionários que trabalham no Hospital das Clínicas e que, conjuntamente, todo esse aparato de expertises, desde o pessoal que faz a limpeza fundamental dentro de um hospital, senão nada disso seria possível, o nível de infecção seria altíssimo, aqueles que servem alimentação para esse pessoal todo que lá trabalha e também para os funcionários, até o mais alto nível de professores, livre-docentes, doutores que nós temos lá. Então, nós somos apenas 4 representantes aqui de uma estrutura que, na verdade, mais do que paredes e apenas aparelhos de última geração, representamos a espécie humana lá trabalhando e tentando desenvolver e ajudando realmente a que nós tenhamos uma melhor condição de vida cada vez mais desenvolvida, civilizada e adequada. Então, que todos se sintam representados, que esse agradecimento seja dado a todos aqueles, à Universidade Federal como um todo também, que aí a gente aumenta para mais de 5.000 funcionários que lá estão, que lá trabalham, que lá labutam, que lá colaboram e ajudam no desenvolvimento da cultura, do conhecimento e da transformação constante da nossa sociedade, onde procuramos sempre conservar aquilo que é adequado, melhorar aquilo que deve ser conservado e desenvolver e progredir nas áreas que têm necessidade de progredir. Então, nós somos um misto de todos os pensamentos, de todas as ideias que convergem com muita harmonia, com muita satisfação e com a certeza de que o diálogo, a inteligência, a nossa capacidade humana de raciocinar e de cada vez mais procurar soluções pacíficas para todos os nossos problemas é a grande solução e o grande caminho que devemos seguir. Parabéns a todos os trabalhadores e a todos os colaboradores, a todos que estão lá dentro do hospital, apenas representados nesse momento por nós 4 que estamos nessa live e nesse momento de congratulação e de repasse importante, né, de publicizar o trabalho para a população e para ela saber aonde o seu dinheiro, que é retirado, está sendo aplicado e de maneira honesta e bem aplicada dentro de uma instituição pública. Obrigado, professor Garcia. Já finalizando, então, esta live de domingo, com o sol brilhante, e deixamos aqui um abraço à Universidade Federal de Goiás, na pessoa da magnífica reitora, a professora Angelita, aí o Hospital das Clínicas, na pessoa do professor Zé Garcia, nosso superintendente da EBSER, e aqui o professor Oster, pela Associação Médica de Goiás, que permite que essas ações sejam exercidas aqui dentro dessa entidade, que tem um dever associativo de fazer educação continuada e tem feito isso com muita qualidade. E esse material todo fica arquivado, as pessoas nos acompanharam aqui, parte delas, e fica agora arquivado no YouTube da AMG e podem ser acessados em outro momento para consultas, para entendimentos, para acompanhamentos, que é o dever, portanto, também de material guardado e para o fim da educação continuada. Então, obrigado a todos vocês, um bom dia, um bom domingo e um forte abraço. Até a próxima. Bom dia.